A noite havia caído sobre a cidade como uma cortina de veludo, suave e escura, mas com uma tensão subjacente que só Natalie podia sentir. Ela olhou para o telemóvel, os dedos a tremerem ligeiramente, enquanto outra mensagem de Adrienne permanecia por ler. Ela tentou ligar, implorar, suplicar para que ele atendesse, mas o ecrã apenas mostrava chamadas perdidas repetidamente. Lá fora, os sons abafados da cidade pareciam distantes, quase irrelevantes em comparação com o caos que crescia no seu peito. Ela esperava pelo menos um sinal de preocupação, um sinal de que o homem que ela amara ainda se importava. Mas, em vez disso, ela testemunhou uma cena que lhe revirou o estômago. Através do reflexo fraco no vidro da varanda, ela o viu. Adrienne, o homem que outrora conquistou o seu coração, agora entrelaçado com outra mulher numa demonstração que parecia deliberada e cruel. A visão dele a beijar Valentina, ousado e sem vergonha, enquanto as suas mensagens eram ignoradas, fez com que os seus joelhos cedessem. Ela agarrou-se ao corrimão para se apoiar. A sua respiração acelerou enquanto o pânico e a dor no coração lutavam pelo domínio dentro dela. Cada mensagem que ela enviou foi uma tábua de salvação lançada num oceano indiferente. Adrian, por favor, estou com medo. Preciso de ti. Quem? 3. E depois a quarta. Aquela quarta mensagem mudaria tudo. Embora na altura ela não tivesse ideia do que continha ou por que parecia diferente. Não era o apelo desesperado que ela tinha enviado. Era uma notificação que fez o seu sangue gelar. Algo sinistro, algo que ela não podia ignorar. Enquanto isso, dentro do luxuoso apartamento que demonstrava riqueza e poder, Adrienne permanecia alheia à tempestade que ele havia criado. Ele riu baixinho, com um som rico e despreocupado, enquanto Valentina se aproximava, seus dedos traçando padrões ao longo do braço dele. O mundo lá fora, o mundo das responsabilidades e a mulher que antes era tudo para ele pareciam desaparecer naquele momento. O seu telemóvel vibrou persistentemente, um lembrete sutil da realidade. Mas ele ignorou com um aceno de mão, optando por se concentrar no calor à sua frente. Ao fazer isso, ele ignorou os tremores que a sua ausência havia causado, o medo e o desespero crescentes que Natalie sentia sozinha na varanda. A mente de Natalie corria. Como ele podia ser tão cego, tão insensível? Como ele podia se deixar levar pelo desejo e desconsiderar o que ela lhe dera, o que eles construíram juntos? Lágrimas ardiam nos seus olhos enquanto ela afundava lentamente no chão, agarrando-se à grade da varanda, tentando acalmar o coração acelerado. Os seus pensamentos giravam entre a descrença e o desespero. Memórias passavam pela sua mente. Manhãs tranquilas cheias de risadas, promessas sussurradas à noite, o calor da mão dele contra a sua. Não. A traição ardia mais forte do que qualquer memória, queimando o seu peito com a intensidade de uma tempestade de fogo. A sua quarta notificação, no entanto, rompeu o pânico de uma forma que as mensagens anteriores não tinham conseguido. Não era uma mensagem do Adrian. Era do hospital, uma mensagem de alerta que lhe gelou o sangue. Era breve, direta e aterradora. Alerta de emergência. Condição do paciente crítica. Atenção imediata necessária. Ela olhou para o ecrã, uma onda fria de pavor a invadindo. Algo tinha corrido terrivelmente mal. Ela ainda não compreendia totalmente, mas sabia que a sua vida, ou pelo menos a sua segurança, estava agora por um fio. O medo e a confusão entrelaçaram-se com a dor crua da traição, criando um cocktail de emoções que a deixou momentaneamente paralisada. Adrian, ainda preso na ilusão de controle e sedução, finalmente olhou para o seu telemóvel, que vibrava incessantemente sobre a mesa. Os seus olhos arregalaram-se ao ler a mensagem. Não eram as mensagens de Natalie que ele tinha ignorado, mas o alerta do hospital. O pânico substituiu a sua compostura anterior num instante. O calor que sentira com Valentina evaporou-se, deixando um medo vazio e consciente no fundo do estômago. Já não se tratava simplesmente de negligência. As consequências de suas ações começaram a se materializar de uma forma que exigia atenção imediata. Ele sabia, sem ainda compreender totalmente, que havia levado Natalie ao limite, e agora as repercussões estavam se desenrolando diante dele. Ele pegou o casaco e saiu do apartamento em um borrão, o ar noturno batendo nele com força enquanto corria em direção ao desconhecido. Sua mente girava com culpa, medo e arrependimento. O que tinha feito?
Como tinha permitido que o desejo o cegasse completamente? Cada passo em direção ao hospital parecia necessário e dolorosamente inadequado. Estava lá atrasado, tarde demais, talvez para evitar o desastre que as suas escolhas tinham causado. As memórias dela a tremer na varanda, os seus gritos silenciosos por ajuda e a forma como ela o tinha olhado com uma confiança tão desesperada assombravam-no a cada batida do coração. Natalie, entretanto, sentia uma sensação crescente de vulnerabilidade. Sozinha, as suas emoções oscilavam descontroladamente entre o pânico, a descrença e uma frágil centelha de esperança de que Adrienne viesse, que ele percebesse a urgência, que finalmente compreendesse a gravidade do que tinha acontecido. O seu corpo tremia enquanto tentava levantar-se, o medo enfraquecendo as suas pernas. Mas ela sabia que tinha de agir. Cada segundo contava, e ela não podia contar com mais ninguém, reunindo uma coragem que não sabia que tinha. Ela tentou estabilizar a respiração, pensar com clareza, concentrar-se no que precisava ser feito a seguir. A tempestade lá fora refletia a turbulência dentro dela. O vento e a chuva ecoando o caos da traição e o medo do alerta desconhecido que chegara tão repentinamente. De volta ao carro, a mente de Adrienne era um turbilhão de emoções conflitantes. A raiva de si mesmo, o medo por Natalie e a percepção de quanto ele havia dado, como certo, colidiram violentamente. Ele revivia os momentos de infidelidade, o riso descuidado, o beijo que tinha trocado com Valentina e as mensagens que tinha ignorado. Cada memória era agora um peso que o oprimia. Uma lembrança de que o amor, uma vez quebrado, podia chegar a um ponto sem volta. Ele não podia mais cometer erros. Cada segundo era importante enquanto ele dirigia imprudentemente em direção ao hospital. A adrenalina e o terror o impulsionavam para a frente. Ao chegar ao hospital, ele quase não reconheceu o cheiro estéril, as luzes fluorescentes frias, as enfermeiras apressadas. Cada passo que dava ecoava nos corredores, o seu coração batendo forte com medo e expectativa. Finalmente, chegou à área de cuidados intensivos, onde o médico se aproximou dele com uma expressão grave. "Senhor Rossi", perguntou o médico, com voz calma, mas pesada. "Precisa de ver isto imediatamente. É a sua esposa." O peito de Adrienne apertou-se, a realidade caindo sobre ele como uma onda gigante. A quarta mensagem não era mais apenas uma notificação. Era o primeiro aviso das consequências de sua negligência, da traição que ele havia permitido que se agravasse, da vida que agora pendia precariamente na balança. Ele viu Natalie deitada na cama, frágil e pálida, conectada a monitores que apitavam suavemente na sala mal iluminada. Os olhos dela se abriram e, quando encontraram os dele, ele sentiu toda a força da culpa, do medo e do arrependimento. Ela tinha sobrevivido, mas por pouco. As mãos de Adrienne tremiam quando ele a segurou, com medo de quebrar a frágil conexão. Com medo de dizer as palavras erradas, mas desesperado para comunicar tudo o que seu coração agora compreendia. "Eu estou aqui", sussurrou ele com a voz embargada. "Sinto muito. Eu deveria ter vindo mais cedo. Nunca mais deixarei isso acontecer." O olhar de Natalie continha uma mistura de dor e alívio cauteloso. Ela queria gritar com ele para dizer o quanto ele a havia magoado, mas a exaustão física e emocional a deixava fraca. Ela apertou a mão dele levemente, reconhecendo a sua presença sem perdoar, sem esquecer, mas sinalizando que o primeiro passo para uma frágil reconciliação havia começado. Os acontecimentos daquela noite tinham alterado irreversivelmente ambos, deixando cicatrizes que levariam tempo a sarar, mas também uma pequena janela para a redenção, caso Adrian se mostrasse digno dela. Fora do quarto, a chuva continuava a cair, uma lembrança silenciosa de que a vida, tal como a tempestade, podia ser imprevisível e implacável. Lá dentro, em meio aos bipes dos monitores e ao silêncio tenso, Adrienne e Natalie enfrentavam o início de uma longa e incerta jornada. Uma jornada que exigiria verdade, paciência e um compromisso inabalável para reconstruir a confiança a partir das cinzas da traição. Os momentos após a chegada de Adrienne ao hospital foram caóticos. No entanto, cada segundo parecia se estender por uma eternidade. Enfermeiras e médicos agiam com eficiência precisa, sua calma urgência contrastando fortemente com a tempestade de emoções que se agitava dentro dele.
Adrienne seguiu o médico até uma sala mais silenciosa, onde Natalie estava deitada, com o rosto pálido, os olhos fechados e o peito subindo e descendo lentamente ao ritmo das máquinas. A visão dela tão frágil, tão vulnerável, o comoveu de uma forma que ele nunca havia imaginado. Uma coisa era saber que a havia magoado emocionalmente. Outra coisa completamente diferente era confrontar a manifestação física das consequências. Cada batida cardíaca que apitava no monitor parecia uma contagem da sua culpa. Cada um deles era um lembrete de que ele tinha sido cego para a profundidade do sofrimento dela. Natalie mexeu-se ligeiramente quando Adrienne se aproximou. Os seus olhos abriram-se confusos e desfocados, e por um momento ela não o reconheceu, ou talvez se recusasse a reconhecê-lo. A dor no seu olhar era aguda e inegável, uma mistura de medo, traição e exaustão. Adrienne ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a mão dela com um desespero que deixou os seus nós dos dedos brancos. Eu... eu deveria ter respondido, sussurrou ele, com as palavras presas na garganta. Eu deveria ter estado lá, mas falhei contigo. Ele havia ensaiado desculpas inúmeras vezes em sua mente, mas nenhuma parecia suficiente. A crueza da situação, a realidade de seu quase colapso, fazia as palavras parecerem vazias. No entanto, ele as disse mesmo assim, na esperança de que elas pudessem alcançar os recantos do coração dela que ainda se importavam com ele. A respiração de Natalie era superficial e ela lutava para se sentar ereta, mas a dor a forçava a voltar para a cama. A sua voz era fraca, quebrada pela emoção. Adrian, não estiveste lá. Não te importaste quando eu mais precisei de ti. A acusação, silenciosa, mas pesada, cortava mais fundo do que qualquer palavra que ele pudesse dizer em defesa. Ele tinha imaginado muitos confrontos, muitos momentos em que talvez tivesse de implorar por perdão. Mas isto era cru, sem filtros e aterrorizante. Ela estava no limite e a sua ausência a levou até lá. Ele engoliu em seco, a vergonha inundando cada fibra do seu ser. O médico falou brevemente, interrompendo o silêncio tenso. Ela está estável agora, mas o trauma emocional contribuiu para o seu colapso. Ela precisa de descanso e apoio, tanto físico quanto mental. O estresse e a negligência podem ser tão perigosos quanto lesões físicas. Adrienne absorveu as palavras como um golpe. Cada segundo em que ele ignorou as mensagens dela. Cada momento em que ele priorizou outra mulher em vez da sua esposa contribuiu para esse estado frágil. O peso da responsabilidade pressionava-o, ameaçando esmagá-lo sob a sua inevitabilidade. Enquanto a enfermeira ajeitava o cobertor de Natalie, Adrienne respirou fundo, forçando-se a concentrar. Ele precisava entender a profundidade do dano que causou, não apenas ao corpo dela, mas ao seu espírito. Ele podia sentir a tensão nos dedos dela, o tremor residual do pânico e do desgosto, e sabia que isso era apenas o começo. Reconstruir a confiança não seria uma ação única ou algumas desculpas. Exigiria meses, talvez anos de esforço consistente. No entanto, enquanto a observava ali deitada, uma figura frágil conectada a máquinas e monitores, ele percebeu que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Os olhos de Natalie se abriram novamente, mais alertas desta vez. O seu olhar encontrou o dele e, pela primeira vez desde a traição, havia um lampejo de algo mais. Hesitação, curiosidade, o mais leve traço de esperança. Adrian, por que agora? Ela sussurrou com a voz rouca. Por que foi preciso eu desmaiar para que você se importasse? A pergunta não era apenas retórica. Ela carregava o peso de meses de negligência, de inúmeras mensagens sem resposta, de ela se sentir invisível e não amada. A garganta de Adrienne apertou-se e ele pressionou a testa levemente contra a mão dela, um gesto tanto de desculpa quanto de conexão tentativa. Eu não tenho desculpa, ele admitiu, com a voz trêmula. Fui egoísta, cego, atuador. Deixei o desejo e a distração me consumirem e falhei contigo de maneiras que não consigo explicar. Mas juro que farei de tudo para consertar isso. Vou provar isso para você todos os dias, de todas as maneiras. Ele podia ver as lágrimas se formando nos olhos dela, as emoções que ela havia reprimido agora ameaçando transbordar. Ele queria enxugá-las, mas sabia que algumas coisas não podiam ser apagadas tão facilmente. Algumas cicatrizes, uma vez formadas, exigiam tempo, paciência e compromisso inabalável para sarar. Natalie permaneceu em silêncio, processando as palavras dele.
Sua mente era um turbilhão de mágoa e confusão. Os acontecimentos da noite deixaram-na física e emocionalmente exausta. Ela lembrou-se das mensagens que ele ignorou, do beijo que ele deu em Valentina e da solidão absoluta de ser abandonada quando mais precisava dele. E, no entanto, ali estava ele, finalmente a enfrentar as consequências de suas ações, finalmente à beira do abismo que ele mesmo criou. A justa posição de alívio e dor persistente era quase insuportável. Adrienne ficou ao lado dela enquanto as horas passavam. A sua presença era um conforto e uma fonte de tensão. Enfermeiras iam e vinham. Médicos faziam verificações ocasionais. Mas o verdadeiro trabalho era invisível. O esforço lento e meticuloso para reconstruir uma base que havia sido fraturada pela traição. Ele segurou a mão dela, falou suavemente e ouviu enquanto ela sussurrava fragmentos do seu medo, raiva e desgosto. Cada palavra que ela dizia era um lembrete da profundidade do seu fracasso, mas também um roteiro para a redenção. Ele jurou silenciosamente que o seguiria passo a passo, independentemente do tempo que levasse. Lá fora, a chuva continuava a cair, refletindo as emoções turbulentas dentro do quarto do hospital. A tempestade não havia diminuído, nem a intensidade dos acontecimentos da noite. Adrienne percebeu que o mundo que ele outrora controlara, o império, a riqueza, as aparências, não significavam nada comparados com a fragilidade da confiança, a delicadeza do amor e o peso da negligência. Ele tinha dado a sua esposa como garantida, assumido que ela estaria sempre lá, e agora enfrentava a terrível possibilidade de a perder completamente. E as horas transformaram-se em noite, e Natalie finalmente caiu num sono inquieto, com a respiração mais estável, embora ainda superficial. Adrienne permaneceu sentado ao lado dela, recusando-se a sair, os olhos a examinar os monitores, a mente a reviver cada momento que os tinha levado até ali. Ele sabia que a jornada à frente seria árdua, cheia de desafios e resistência. Mas a visão dela, viva, embora frágil, era suficiente para acender uma determinação feroz no seu coração. Ele não falharia novamente. Não podia falhar. Quando a luz da manhã penetrou pelas persianas, Adrienne já tinha feito promessas silenciosas. Chega de negligência, chega de distrações, chega de ignorar a mulher que lhe deu tudo. O quarto do hospital, outrora um lugar de pânico e medo, tinha se tornado um ponto de partida. Um lugar onde o acerto de contas, a responsabilidade e os primeiros passos para a redenção começavam. A presença de Natalie, tranquila e vulnerável, era agora o centro do seu mundo. Ele teria de provar através de ações, e não de palavras, que tinha aprendido a gravidade dos seus erros. E assim, em meio ao bip constante das máquinas e ao zumbido fraco da vida hospitalar, Adrian compreendeu a dura verdade. O amor podia ser ignorado, dado como certo e traído, mas também podia exigir redenção e, às vezes, exigia enfrentar as consequências das próprias ações de frente. Ele enfrentaria esse desafio, não importasse o quão longa ou dolorosa fosse a jornada. Adrienne passou as primeiras horas da manhã, sentado em silêncio ao lado de Natalie. Os acontecimentos da noite anterior repetiam-se incessantemente na sua mente. Cada olhar para o rosto pálido e frágil dela lembrava-lhe a profundidade da sua traição. Ele ignorou as mensagens dela, os pedidos dela e os inúmeros sinais sutis de angústia que ele escolheu ignorar. E agora, ao vê-la tão vulnerável, ele percebeu que sua indulgência em desejos egoístas não apenas destruíra a confiança dela, mas quase a destruíra. A gravidade da situação pesava sobre seus ombros, um peso que ele não tinha escolha a não ser carregar. Natalie continuava a dormir, o peito subindo e descendo em respirações superficiais e medidas. Mesmo em sua vulnerabilidade, havia uma força tranquila nela, a resiliência que a levara por meses de negligência emocional e desgosto. Adrienne observava-a atentamente, notando os tremores leves nas suas mãos, as pequenas gotas de suor na sua testa, a tensão sutil no seu corpo que traía as tempestades emocionais que ainda assolavam o seu interior. Cada detalhe gravava-se na sua mente, cada um deles uma lembrança do custo da sua ausência. Ele silenciosamente jurou nunca mais deixá-la sentir-se invisível. Ser o homem que finalmente reconheceria, valorizaria e protegeria a mulher que tinha suportado tanto.
Quando Natalie finalmente se mexeu, seus olhos se abriram, revelando uma mistura de dor, desconfiança e esperança persistente. Ela não falou imediatamente, seu olhar fixo nele com um escrutínio silencioso. Adrienne inclinou-se para mais perto, sua voz suave, mas urgente. Natalie, eu sei que falhei com você. Eu sei que causei uma dor inimaginável. Sinto muito. Por favor, deixa-me ficar. Deixa-me tentar consertar isso. A sua mão acariciou gentilmente a dela, hesitante, mas desesperada, buscando uma conexão que ele temia ter danificado permanentemente. Os lábios de Natalie tremeram enquanto ela lutava para formar palavras. Adrian, não sei se consigo perdoar-te. Não sei se quero perdoar-te, admitiu ela, a voz trêmula com o peso das suas emoções. A honestidade crua nas suas palavras atingiu-o mais forte do que qualquer golpe poderia atingir. Ele esperava raiva, talvez lágrimas, mas essa incerteza era mais devastadora do que ele imaginava. Ela refletia a realidade das suas ações, que a redenção não viria facilmente, que a confiança teria de ser reconstruída pedaço por pedaço e que ela tinha todo o direito de duvidar dele. Adrienne acenou com a cabeça solenemente, engolindo o nó na garganta. Eu entendo. Sei que destruí a tua confiança. Não espero perdão da noite para o dia. Nem sequer espero perdão. Mas juro que farei tudo ao meu alcance para provar que sou digno dele. Cada ação, cada palavra, cada momento, dedicarei tudo para reconquistar a tua confiança. A sua voz falhou ligeiramente, traindo a profundidade da sua culpa e a sinceridade da sua promessa. Já não se tratava de orgulho ou desejo, era sobre responsabilidade, redenção e a frágil possibilidade de reconstruir o que ele tinha destruído. A enfermeira entrou silenciosamente, verificou os sinais vitais de Natalie e ajustou-a. Ela ofereceu um sorriso tranquilizador antes de sair, dando-lhes um momento de privacidade. Adrienne aproveitou o silêncio para refletir sobre as semanas que antecederam este momento. As inúmeras pequenas traições, a negligência subtil, a forma como ele tinha dado prioridade a Valentina, em detrimento da sua própria esposa. Agora ele via tudo com clareza absoluta. Todas as escolhas que ele tinha feito tinham consequências, e a quase tragédia da noite anterior era o culminar dos seus fracassos. A culpa queimava dentro dele, um fogo implacável que não se extinguiria até que ele provasse ser digno da confiança dela novamente. Natalie mexeu-se ligeiramente, sentando-se com esforço. Não compreendes como me senti sozinha, disse ela suavemente, a sua voz um sussurro frágil. Todas as mensagens que enviei, todas as chamadas que fiz, tu ignoraste. Senti-me invisível, como se não tivesse qualquer importância para ti. As palavras eram simples, mas poderosas, cada uma delas cortando o peito de Adrienne como uma faca. Ele tinha a dado como garantida, presumido que ela estaria sempre lá. E agora enfrentava a verdade inegável do que a sua ausência tinha custado. Agora compreendo, admitiu ele calmamente, com os olhos fixos nos dela. Compreendo mais do que nunca, e prometo que nunca mais te farei sentir assim. Não posso desfazer o passado, mas posso dedicar-me ao presente, a nós, e a reconstruir o que destruí. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto falava, uma manifestação física da tempestade emocional dentro dele. A sinceridade na sua voz era palpável, um reflexo do remorso e da determinação que começavam a transformá-lo. Natalie observou-o atentamente, as suas emoções uma mistura confusa de raiva, dor e curiosidade cautelosa. Ela queria gritar com ele, exigir explicações, liberar a tempestade de frustração que se acumulara ao longo de meses de negligência. No entanto, a vulnerabilidade do seu próprio corpo e a quase tragédia que ela havia suportado a fizeram hesitar. Havia uma tensão entre o desejo de atacar e a tênue esperança de que talvez, apenas talvez, Adrienne estivesse finalmente começando a compreender a gravidade dos seus erros. As horas passaram num ritmo tranquilo e frágil. Adrienne permaneceu firme ao seu lado, oferecendo palavras gentis, pequenas garantias e uma presença que comunicava cuidado e responsabilidade mais do que qualquer pedido de desculpas poderia fazer. O bip dos monitores pontuava o silêncio. Cada som era um lembrete da sua fragilidade e da responsabilidade que ele agora carregava. A respiração de Natalie gradualmente se estabilizou,
E embora o seu olhar permanecesse cauteloso, houve uma mudança sutil, um ligeiro alívio da tensão nos ombros, um breve lampejo de confiança começando a ressurgir. À medida que o dia avançava, Adrienne percebeu que a redenção não seria um ato único, mas um esforço contínuo, um compromisso diário para provar que ele poderia ser o homem de que ela precisava. Ele precisaria de enfrentar as suas próprias falhas, cortar laços com distrações e dedicar-se totalmente a reconstruir os alicerces do casamento deles. A jornada à frente era assustadora, repleta de minas emocionais. No entanto, ele compreendeu que era o único caminho a seguir se quisesse reparar o irreparável. À noite, Natalie já conseguia sentar-se confortavelmente e Adrienne trouxe-lhe um copo de água, guiando-o cuidadosamente até os seus lábios. Precisas de te hidratar, disse ele suavemente, com uma voz mais preocupada do que autoritária. Foi um pequeno gesto, mas com grande significado. Prova de que ele estava a aprender a cuidar, a agir, a priorizar o bem-estar dela em detrimento dos seus próprios desejos. Ela aceitou com cautela, com um leve aceno de cabeça, reconhecendo o esforço sem perdoar totalmente, sem confiar totalmente, mas sinalizando que os primeiros fios frágeis de conexão estavam a ser tentativamente refeitos. Mais tarde, Adrienne refletiu silenciosamente enquanto ele a observava descansar. Ele sabia que isso era apenas o começo, que o caminho para a redenção seria longo e árduo. Mas ao vê-la viva, ao ver os fracos sinais de resiliência e esperança cautelosa, ele sentiu uma determinação que nunca havia experimentado antes. Ele lutaria pela confiança dela, pelo amor deles e pela vida que haviam prometido um ao outro. Nenhum obstáculo, nenhuma distração, nenhum erro do passado o deteria. As consequências da negligência ficaram dolorosamente claras, e ele estava determinado a enfrentá-las de frente, para provar que o amor poderia sobreviver até mesmo à traição mais profunda se alimentado com sinceridade, paciência e compromisso inabalável. O quarto do hospital parecia sufocante de silêncio, enquanto o sol do final da tarde se filtrava pelas persianas, projetando longas sombras no chão estéril. Natalie estava deitada na cama, enrolada num cobertor, com uma expressão distante e cansada. Adrienne sentou-se ao lado dela, com as mãos cruzadas no colo, sem saber como preencher o vazio que se formara entre eles. Passara horas revivendo cada momento que levara àquela crise, cada escolha que os levara à beira do desastre. E agora, diante das consequências tangíveis de sua negligência, sentia um medo diferente de tudo que já conhecera. Medo de perdê-la completamente, de ficar com nada além do seu próprio remorso. A voz de Natalie quebrou o silêncio, suave, mas aguda de emoção. Adrian, por que foi preciso chegar a este ponto? Por que você teve que esperar até que eu quase quebrasse? Suas palavras tremiam, uma mistura frágil de raiva, medo e amor remanescente. Ela se recusava a olhar diretamente nos olhos dele, concentrando-se nas dobras do cobertor, como se buscasse consolo em algo tangível. A garganta de Adrienne apertou-se. Não havia desculpas que ele pudesse oferecer, nenhuma explicação que pudesse justificar os meses de negligência, as mensagens sem resposta, as traições à sua confiança. Ele simplesmente tinha de enfrentar a verdade e assumir a responsabilidade. Eu estava cego, admitiu ele baixinho, a voz carregada de culpa. Deixei os meus desejos, o meu ego, tudo menos você controlar-me. E falhei com você de maneiras que não consigo reparar apenas com palavras. Mas juro que passarei todos os dias a provar que posso ser melhor, que posso ser o homem que mereces. Ele estendeu a mão para ela timidamente, sentindo o tremor nos dedos dela. O toque foi hesitante, cauteloso, e ele sentiu que as barreiras que ela havia construído ainda estavam firmemente no lugar, embora rachando levemente. Natalie finalmente voltou o olhar para ele, os olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Provar já não é suficiente, sussurrou ela. Tu não compreendes como me sentia ao ser ignorada, ao ver-te abraçá-la enquanto eu implorava pela tua atenção. Esse tipo de dor deixa cicatrizes. As palavras atingiram Adrian como um trovão, cada uma ecoando na sua mente com o peso de uma verdade inegável. Ele tinha assumido que ela perdoaria rapidamente, que o amor por si só poderia apagar meses de ausência emocional. Mas agora ele se deparava com a realidade de que a cura exigia muito mais do que alguns pedidos de desculpas. O médico entrou na sala, quebrando a tensão com calma profissional.
A senhorita Moretti está estável agora, disse ele, dirigindo-se a Natalie e Adrian. Os sinais vitais dela estão estáveis, e ela está a responder bem ao tratamento. No entanto, ela precisa de descanso e apoio emocional. O estresse pode atrapalhar a recuperação dela, e neste momento é crucial manter um ambiente calmo e tranquilizador. Adrienne acenou com a cabeça, aceitando as palavras como orientação e como um forte lembrete da responsabilidade que agora carregava. Cada ação, cada palavra, cada gesto a partir deste momento contribuiria para a sua cura ou a complicaria ainda mais. Depois que o médico saiu, Adrian permaneceu sentado, com a mente a mil, pensando em planos e promessas. Ele precisava reconstruir não apenas a confiança, mas também a sensação de segurança e proteção que havia sido destruída por suas ações. Ele sabia que isso não seria instantâneo e que haveria contratempos. No entanto, ao observar Natalie, a determinação silenciosa em seu olhar sugeria resiliência, disposição para suportar e talvez eventualmente perdoar, mas ainda assim conquistar cada fração dessa confiança. As horas passaram, marcadas por conversas suaves, sorrisos hesitantes e o reconhecimento silencioso da dor. Natalie falava em fragmentos, revelando medos que mantinha escondidos há meses. Ela partilhou as noites sem dormir, a ansiedade que a atormentava e o desespero silencioso que tentava mascarar. Adrienne ouvia, absorvendo cada palavra sem interrupção, com o coração dolorido pela culpa. A percepção de que ele tinha contribuído tão profundamente para o seu sofrimento alimentou a determinação de reparar o erro, de reconstruir do zero o que ele tinha destruído. Mais tarde, Adrienne sugeriu que dessem um pequeno passeio pelo corredor do hospital, numa tentativa de trazer alguma normalidade e movimento à tensão estagnada da sala. Natalie concordou hesitante, apoiando-se no seu braço enquanto caminhavam lentamente. O corredor estava quase vazio, o zumbido do hospital proporcionando uma trilha sonora abafada para o seu reencontro hesitante. Adrienne guiou-a gentilmente, atento a cada tremor nos seus passos, cada hesitação nos seus movimentos. Era um ato simples, mas carregado de peso simbólico. Ele estava a aprender a priorizar as necessidades dela, a estar presente, a oferecer apoio sem expectativas. Enquanto caminhavam, Natalie parou, com um olhar fixo numa pequena janela com vista para a cidade. Adrienne, não sei se algum dia poderei confiar plenamente em si novamente, admitiu ela, com voz baixa, quase um sussurro. Mas quero tentar. Quero ver se podemos reconstruir. Se podemos, se ainda há algo a salvar. A vulnerabilidade nas suas palavras tocou-o profundamente. Não era perdão, ainda não. Mas era uma abertura, uma ponte frágil que ele agora podia tentar atravessar. Adrienne acenou com a cabeça solenemente, engolindo o nó na garganta. É tudo o que peço, disse ele suavemente. Apenas a oportunidade de te mostrar que posso ser o homem de que precisas, que posso dar-te prioridade, que posso amar-te como deve ser. As suas mãos permaneceram gentis sobre as dela, uma presença tranquilizadora, uma promessa silenciosa. A tensão entre eles continuava densa e palpável, mas naquele momento parecia que as primeiras pequenas fissuras de esperança começavam a formar-se. De volta ao quarto dela, instalaram-se na rotina tranquila da recuperação. Adrienne ajudou Natalie a beber água, ajustou as almofadas para que ela ficasse confortável e ofereceu palavras suaves de encorajamento. Foi um processo lento, cheio de momentos de hesitação e pequenas vitórias. Cada sorriso que ela dava, cada palavra que partilhava era um pequeno, mas significativo passo em direção à cura. Adrienne reconheceu que reconstruir um casamento era muito mais complexo do que ele imaginava, exigindo paciência, humildade e compromisso inabalável. Naquela noite, enquanto o sol se punha e as luzes do hospital se apagavam, Natalie finalmente se permitiu inclinar-se ligeiramente na direção de Adrienne. Foi um ato cauteloso e hesitante, mas que dizia muito. O caminho à frente seria longo e repleto de desafios, mas pela primeira vez desde a traição, havia um vislumbre de conexão, uma promessa frágil de reconciliação. Adrienne silenciosamente prometeu honrar essa confiança, cultivá-la cuidadosamente e nunca permitir que desejos egoístas a comprometessem novamente. Adrienne permaneceu ao lado de Natalie até bem tarde da noite, o zumbido silencioso do hospital ao redor delas, servindo como um pano de fundo abafado
para a tempestade de emoções que nenhuma das duas conseguia expressar totalmente. Ele a observava cuidadosamente, percebendo os sinais sutis de tensão que traíam o medo que ela carregava. Cada leve tremor, cada respiração superficial, cada movimento hesitante lembravam-lhe a tragédia que sua negligência quase causou. Ele beijou outra mulher enquanto as mensagens desesperadas de sua esposa ficavam sem resposta. E agora ele enfrentava a realidade implacável de como suas escolhas a feriram profundamente. Natalie deitou-se na cama do hospital, as mãos apertando o cobertor como se fosse uma tábua de salvação. Adrian, ela sussurrou com voz frágil, mas exigindo atenção. Você tem noção do que fez? De como eu estive perto de perder tudo? Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. E pela primeira vez, Adrian viu verdadeiramente a profundidade da dor que causara. Não era mais uma culpa abstrata. Era viva, respirante e terrivelmente real. Eu sei, admitiu, com a voz embargada. Eu sei, e é insuportável. Nunca senti tanto arrependimento na minha vida. Decepcionei-te, ignorei-te, e deixei outra pessoa ocupar o lugar que deveria ter sido meu. Traí-te da pior maneira possível. As suas mãos tremiam ligeiramente quando ele segurou as dela. Uma conexão hesitante que dizia muito sobre o seu desespero para se redimir. Cada palavra, cada gesto era medido, cuidadoso, uma promessa silenciosa de nunca repetir os erros do passado. Os lábios de Natalie tremiam enquanto ela olhava para ele. O rosto uma mistura de raiva, mágoa e afeto persistente. Eu confiei em ti, disse ela suavemente. Confiei em ti com tudo. E, no entanto, quando mais precisei de ti, não estavas lá. Escolheste-a em vez de mim, em vez de nós. A sua voz quebrou-se com a emoção, o peso da traição evidente em cada sílaba. Adrienne sentiu tudo, a raiva, a decepção, a dor, e isso o esmagou. Ele tinha dado como certo o próprio alicerce do casamento deles, presumindo que seu amor por si só era suficiente, sem perceber que presença, cuidado e atenção eram igualmente vitais. Não espero perdão, Adrienne sussurrou com os olhos brilhantes. Não agora, ainda não. Mas juro que passarei todos os dias a provar que posso ser o homem que mereces, que posso proteger-te, cuidar de ti e honrar-te. Não desperdiçarei mais nenhum momento da minha vida fazendo-te sentir invisível ou não amada. As suas palavras eram cruas, sem polimento, mas cheias de sinceridade. Não se tratava mais de orgulho ou ego, tratava-se de responsabilidade, de enfrentar as consequências das suas ações e de reconstruir o que ele havia destruído. As horas passavam lentamente, cada momento carregado de emoções não expressas. Adrienne permaneceu por perto, ouvindo Natalie contar as noites que passou sozinha, as horas sem dormir, os ataques de pânico que se intensificaram à medida que as suas mensagens ficavam sem resposta. Ele absorveu cada palavra, cada detalhe, compreendendo finalmente a magnitude da negligência que tinha infligido. Não havia defensividade nem desculpas, apenas uma presença atenta, uma tentativa de validar os seus sentimentos e iniciar o árduo processo de cura. Ao fim da noite, Natalie estava exausta. A sua voz mal passava de um sussurro. Adrienne ajudou-a a ajustar as almofadas, com um toque gentil e reconfortante. Descanse, murmurou ele suavemente. Precisa de recuperar. Eu estarei aqui. Não vou sair do teu lado novamente. A sinceridade em seu tom era inegável. Uma promessa nascida do medo, da culpa e de um novo compromisso de priorizar o bem-estar dela acima de tudo. Ela acenou levemente com a cabeça, um pequeno gesto de confiança, e permitiu-se cair num sono agitado, o corpo ainda tenso, mas a mente ligeiramente aliviada pela presença dele. Adrienne permaneceu sentado ao lado dela, refletindo sobre as semanas e meses que levaram a esse momento. Ele ignorou inúmeros sinais de alerta, priorizou desejos fugazes em detrimento da estabilidade do seu casamento e permitiu que outra mulher ocupasse o espaço que ele deveria ter reservado para Natalie. Agora, confrontado com a realidade de quase a perder, ele percebeu toda a extensão dos seus fracassos. A redenção não seria rápida, nem fácil, mas ele estava determinado a conquistá-la, a provar através de ações consistentes que tinha mudado. A manhã seguinte trouxe uma sensação provisória de calma. Natalie acordou lentamente, os seus olhos encontrando os de Adrienne com uma mistura de cansaço e curiosidade cautelosa.
Ele ofereceu um sorriso gentil, cuidadoso para não exagerar, cuidadoso para respeitar o frágil equilíbrio de emoções que começava a se formar. Como te sentes? Perguntou ele suavemente, a sua voz baixa e firme. Uma presença estabilizadora em meio à turbulência das suas emoções. Natalie considerou a pergunta cuidadosamente. Melhor fisicamente, admitiu ela. Mas emocionalmente isso é outra história. Ela fez uma pausa, o seu olhar caindo sobre o cobertor no seu colo. Vai levar tempo, muito tempo, para se sentir segura e confiar novamente. Adrienne acenou com a cabeça solenemente, compreendendo que as suas palavras não eram uma rejeição, babão, mas uma constatação. A cura seria lenta, gradual e exigiria paciência, humildade e dedicação inabalável. Eu vou esperar, disse ele simplesmente. Farei o que for preciso, todos os dias, todos os momentos. Estarei aqui provando que sou digno da sua confiança, que posso ser o marido que você merece. As suas mãos permaneceram perto das dela, oferecendo apoio sem pressão, uma garantia silenciosa do seu compromisso. Era um equilíbrio delicado, proporcionar conforto enquanto respeitava os limites dela, demonstrar amor enquanto permitia espaço para ela processar a traição. À medida que o dia avançava, Adrienne sugeriu que fizessem pequenas caminhadas pelo corredor do hospital para se alongarem e recuperarem as forças. Natalie concordou com cautela, apoiando-se no braço dele enquanto se moviam lentamente. Cada passo era hesitante, cada interação era medida. No entanto, o simples ato de estarem juntos marcou uma mudança sutil, um vislumbre de reconexão, um frágil reconhecimento de que, apesar de tudo, ainda havia a possibilidade de reconstruir o que havia sido quebrado. Durante uma pausa junto a uma janela com vista para a cidade, Natalie falou baixinho. Adrian, não sei se algum dia voltarei a confiar plenamente em ti, admitiu ela, com a voz quase inaudível. Mas uma tentativa. Quero ver se podemos reconstruir, se podemos sobreviver a isto. A sua vulnerabilidade tocou-o profundamente. Não era perdão. Ainda não. Mas era uma pequena abertura, uma janela através da qual ele poderia começar a provar que a mudança era possível. Adrienne acenou com a cabeça, engolindo o nó na garganta. É tudo o que peço, respondeu ele suavemente. Apenas a oportunidade de te mostrar que posso ser o homem que prometeste que precisavas que eu fosse, que posso amar-te da maneira que mereces. Ele manteve uma presença gentil, uma mistura cuidadosa de paciência, apoio e responsabilidade. A tensão entre eles continuava palpável, mas uma fraca centelha de esperança começava a surgir. Uma ponte frágil ligando os erros do passado à possibilidade de redenção futura. Ao anoitecer, Natalie tinha recuperado alguma força física e Adrienne continuava a concentrar-se em pequenos gestos, trazendo água, ajustando almofadas, oferecendo palavras suaves de conforto. Cada ação, embora aparentemente menor, tinha um significado profundo. Ele estava a aprender a priorizá-la, a estar totalmente presente e a honrar a confiança que tinha sido quase destruída. À medida que as luzes do hospital se apagavam e a cidade lá fora mergulhava numa escuridão silenciosa, Adrienne refletia sobre a jornada que tinha pela frente. Ele sabia que reconstruir um casamento não era uma questão apenas de palavras, mas de ações consistentes, paciência e compromisso inabalável. Os acontecimentos dos últimos dias o forçaram a confrontar as suas falhas mais profundas, a reconhecer as consequências das suas escolhas e a se dedicar totalmente ao caminho da redenção. Adrienne sentou-se em silêncio no quarto do hospital mal iluminado, o leve bip das máquinas misturando-se com o suave zumbido do ar-condicionado. Natalie repousava contra as almofadas, exausta, mas alerta, os olhos a percorrerem o quarto com uma mistura de cansaço e confiança hesitante. Os acontecimentos dos últimos dias tinham deixado ambos abalados. Mas, para Adrian, o peso dos seus erros pesava mais do que nunca. Cada momento com ela lembrava-lhe as consequências da sua infidelidade e negligência, como ele tinha facilmente colocado em risco tudo o que realmente importava. Ele estendeu a mão gentilmente, com cuidado para não a assustar. Natalie, sussurrou ele com voz baixa e deliberada. Tenho pensado em tudo o que fiz, em como te magoei. E sei que desculpas não são suficientes. Palavras não podem desfazer o medo, a solidão ou a dor que sentiste.
Mas prometo-te que vou mostrar-te todos os dias que posso ser melhor, que posso ser o marido que mereces. Os olhos de Natalie brilharam quando ela olhou para ele, procurando sinceridade na profundidade do seu olhar. Adrian, quero acreditar em ti, admitiu ela suavemente. Mas não sei se consigo. A confiança está quebrada, está despedaçada em pedaços que não sei como juntar novamente. A sua voz tremia, carregando a vulnerabilidade crua que Adrienne não conseguia ver há tanto tempo. Não se tratava apenas de perdão. Tratava-se de reconstruir uma base que tinha sido fraturada, de provar através de ações, em vez de palavras, que ele podia ser novamente confiável. Adrienne acenou com a cabeça solenemente, o peso da responsabilidade evidente na sua postura. Eu entendo, disse ele baixinho, e não estou a pedir que me perdoes agora. Estou a pedir uma oportunidade para te mostrar que posso mudar, que posso colocar-te em primeiro lugar, que nunca mais deixarei isso acontecer. Todos os dias, a cada momento, vou reconquistar a tua confiança, tijolo por tijolo. A tensão na sala era palpável à medida que as horas passavam, repletas de conversas cautelosas, sorrisos hesitantes e silêncios ocasionais que carregavam mais significado do que as palavras jamais poderiam. Natalie falava em frases fragmentadas, compartilhando a ansiedade e o desespero que havia suportado, enquanto ele estava emocionalmente ausente. Adrienne ouvia atentamente, absorvendo cada palavra sem interrupção, cada frase perfurando-o como uma lâmina da verdade. Ele tinha subestimado a dor dela, e agora enfrentava a dura realidade de quão profundamente as suas escolhas a tinham magoado. Mais tarde naquela noite, Adrienne decidiu que era hora de confrontar a fonte da sua traição. Ele saiu do hospital por um breve momento, dirigindo-se à residência de Valentina. O ar estava carregado de tensão quando ele entrou no luxuoso apartamento. O cheiro familiar do perfume dela era uma lembrança do seu lapso momentâneo de julgamento. Valentina olhou para cima, um sorriso irônico nos lábios, talvez esperando arrogância ou desafio. Em vez disso, ela se deparou com um homem transformado, olhos duros de remorso, voz firme de determinação. Acabou, disse Adrienne com firmeza, seu tom não deixando espaço para discussão. Seja o que for isso, seja o que for que tivemos, acaba aqui. Não vou deixar que você ou ninguém se intrometa entre mim e a minha esposa novamente. Entendeu? O sorriso de Valentina vacilou, substituído por um lampejo de surpresa. Adrienne continuou, com sua determinação inabalável. Eu fiz a minha escolha, e se você realmente respeita alguma coisa, vai ficar fora da minha vida a partir de agora. O confronto foi curto, mas decisivo. Adrienne saiu sem hesitar, com uma sensação de alívio temperada pela compreensão de que o verdadeiro trabalho estava por vir. Reconstruir a confiança e a intimidade que ele havia destruído. Ao regressar ao hospital, ele carregava consigo o primeiro passo tangível em sua jornada de redenção. Distrações, tentações ou escolhas descuidadas não mais ameaçariam a vida que ele compartilhava com Natalie. De volta ao quarto do hospital, ele encontrou Natalie acordada, seus olhos encontrando os dele. Ao entrar, ele pegou a mão dela mais uma vez. O gesto era simples, mas cheio de significado implícito. Eu cuidei disso, disse ele suavemente. Não há nada, ninguém que possa se interpor entre nós novamente. Eu prometo isso a você. Os lábios de Natalie se comprimiram em uma linha fina, processando as palavras dele. A raiva não havia se dissipado, nem a dor havia cicatrizado completamente. Mas o reconhecimento, a ação e a promessa marcaram um passo crucial na reconstrução do que havia sido destruído. Os dias seguintes tornaram-se um ritmo delicado de cuidados, conversas e presença constante. Adrienne ajudou Natalie na sua recuperação, encorajou-a a descansar e manteve um foco inabalável no seu bem-estar emocional e físico. Ele ouvia sem julgar, respondia sem se defender e permanecia presente em todos os momentos. A equipe do hospital notou a mudança, comentando discretamente sobre a intensidade do seu compromisso e a paciência com que atendia às necessidades dela. À noite, sentavam-se à janela, com as luzes da cidade a projetar um brilho suave pela sala. Natalie começou lentamente a partilhar memórias, tanto dolorosas como ternas, revelando os seus medos, arrependimentos e momentos de esperança silenciosa. Adrian absorveu cada história, cada emoção.
sentindo o peso dos seus erros passados e a responsabilidade das suas ações futuras. Aprendeu que a redenção não era um evento único, mas um esforço contínuo e deliberado, que exigia paciência, humildade e dedicação inabalável. Numa noite particularmente tranquila, Natalie virou-se para ele, a sua voz pouco acima de um sussurro. Adrian, não sei se consigo perdoar-te totalmente ainda, admitiu ela, mas sinto-me mais segura contigo aqui. Sinto que talvez possamos sobreviver a isto. As palavras eram hesitantes, frágeis, mas carregavam uma centelha de esperança. O coração de Adrienne encheu-se de alívio e de uma determinação renovada. É tudo o que peço, disse ele suavemente. Apenas a oportunidade de te mostrar que posso ser o homem que prometeste que precisarias que eu fosse. À medida que as semanas passavam, os pequenos gestos, a presença constante e o carinho genuíno começaram a reconstruir a frágil ponte entre eles. A confiança de Natalie regressou lentamente, com cuidado, cada momento sendo uma prova da dedicação de Adrienne. A quase tragédia, a traição e a dor permaneceram, mas foram atenuadas pela compreensão de que o amor podia perdurar, que os erros podiam ser reconhecidos e corrigidos, e que o compromisso podia ser provado através de ações, em vez de meras palavras. Quando Natalie recebeu alta do hospital, uma transformação sutil tinha ocorrido. Adrienne permaneceu ao seu lado, apoiando-a não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, garantindo que as lições do passado não fossem esquecidas. O caminho à frente permanecia incerto, a confiança frágil. Mas, pela primeira vez em meses, havia esperança. Uma esperança frágil e duradoura de que o amor, quando cultivado e protegido, poderia sobreviver até mesmo às feridas mais profundas. Na noite seguinte, Adrienne sugeriu que saíssem dos limites do hospital para uma curta caminhada no jardim do hospital. As luzes da cidade brilhavam à distância e o ar estava fresco, trazendo o aroma suave das flores em flor. Natalie hesitou no início, sem saber se sair ao ar livre iria despertar emoções demasiado intensas para conseguir controlar. Mas a presença calma e firme de Adrienne e o cuidado sincero nos seus olhos persuadiram-na a aceitar. Cada passo era cauteloso, medido, mas cada um tinha um significado. Estavam a avançar lentamente juntos. Enquanto caminhavam pelo caminho sinuoso, Adrian falava suavemente, escolhendo as palavras com cuidado deliberado. Natalie, preciso que saibas que todos os dias penso no que fiz, nos momentos em que te ignorei, nas noites em que escolhi outra pessoa, no medo que te causei. Não posso voltar atrás, mas posso mudar a forma como sigo em frente. Quero passar o resto da minha vida a garantir que nunca mais te sintas invisível. A sua voz estava carregada de remorso, carregando o peso da responsabilidade genuína. Natalie ouviu em silêncio, com as mãos agarradas ao corrimão ao longo do caminho do jardim. Adrian, não se trata apenas do que fizeste, admitiu ela, com a voz trêmula. Trata-se da facilidade com que me senti sozinha, da rapidez com que as minhas mensagens, os meus apelos, o meu medo. Nada disso importava para ti naqueles momentos. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa. As suas palavras perfuraram-no como cacos de vidro. Ele percebeu plenamente agora que a traição era medida não apenas pelo ato em si, mas pela negligência emocional, pelo silêncio e pela rejeição da vulnerabilidade dela. Eu entendo, sussurrou Adrienne, o seu olhar caindo momentaneamente para o chão, depois levantando-se para encontrar o dela. Eu falhei contigo de maneiras que nunca imaginei que poderia, e não quero mais apenas pedir desculpas. Quero provar que posso estar aqui para ti de verdade todos os dias, não apenas com palavras, mas com ações. Os seus dedos roçaram os dela gentilmente, uma conexão hesitante que transmitia sinceridade sem forçar nada. Eles pararam perto de uma pequena fonte no jardim, o suave gotejar da água oferecendo um ritmo tranquilo em meio à tensão. Natalie respirou fundo, o ar noturno ajudando a acalmar o seu coração acelerado. Adrian, consegues realmente entender o que significa estar no limite? Sentir que a tua segurança, o teu bem-estar, a tua vida dependem inteiramente de alguém que não está presente. A sua voz falhou, lágrimas se formando nos cantos dos olhos. A vulnerabilidade crua,
o medo que ela carregava silenciosamente, atingiram Adrian profundamente. Agora entendo, disse ele suavemente, engolindo o nó na garganta. Eu vejo isso, eu sinto isso. E juro que nunca mais vou deixar você se sentir sozinha assim. Custe o que custar, eu estarei presente. Eu vou ouvir. Eu vou proteger você emocional e fisicamente. Vou reconstruir o que eu destruí, não importa quanto tempo leve. As lágrimas de Natalie agora corriam livremente, e Adrian gentilmente segurou suas mãos, deixando-a chorar enquanto ele permanecia em silêncio, como um pilar de apoio. Era um equilíbrio delicado, dar espaço para a dor dela enquanto oferecia conforto e estabilidade. Ela finalmente olhou para ele, com a voz baixa, mas firme. Adrian, preciso de saber. Posso confiar em ti? Posso realmente acreditar que o que aconteceu antes nunca mais vai acontecer? Os seus olhos brilharam com emoção, e ele acenou com a cabeça, resoluto. Sim, vou passar todos os dias a conquistar a tua confiança, provando que o meu amor, a minha lealdade e a minha presença são só tuas. Tu és a minha vida, Natalie. Tudo o que tenho, tudo o que sou é para ti e só para ti. As suas palavras carregavam uma profundidade de sinceridade que não podia ser fingida, uma promessa forjada no medo, na culpa e num compromisso inabalável. A conversa prolongou-se entre eles, uma dança delicada de honestidade crua e esperança hesitante. Adrienne continuou a aparecer, não apenas em palavras, mas em ações. Ele ouvia quando Natalie contava as noites de medo. Ele abraçava-a quando as memórias a oprimiam e nunca se permitia distrair ou tentar por nada que pudesse prejudicar o frágil progresso que estavam a fazer. Cada pequeno gesto, cada resposta paciente tornava-se um tijolo na fundação da sua relação, que estava a ser lentamente reconstruída. Vários dias depois, Adrienne organizou um encontro entre Natalie e um terapeuta. As sessões foram desafiadoras, emocionantes e, às vezes, exaustivas, mas proporcionaram um espaço estruturado para lidar com as feridas persistentes, os mal-entendidos e os medos que se agravavam há semanas. Natalie expressou a profundidade de sua dor, as noites sem dormir, os ataques de ansiedade, os sentimentos de abandono. Adrienne ouviu, admitiu seus erros e se permitiu ficar vulnerável em troca, reconhecendo o mal que havia causado e as mudanças que precisava fazer. À medida que as semanas passavam, Adrienne escrevia cartas para Natalie, manuscritas, sinceras e sem pressa. Cada carta era uma manifestação tangível do seu compromisso, um testemunho silencioso da sua disposição de refletir, arrepender-se e reconstruir. Ele deixava as cartas onde ela pudesse encontrá-las, no travesseiro, na bolsa, ao lado do café da manhã. Natalie lia cada uma com atenção, as palavras carregando tanto o peso do seu remorso quanto a esperança de um futuro que ainda poderiam compartilhar. O verdadeiro teste veio durante uma reunião familiar na casa deles. Adrian e Natalie compareceram juntos, a presença deles um testemunho visível do trabalho que vinham fazendo. Ele permaneceu próximo, atencioso e protetor. Enquanto Natalie lidava com as emoções complicadas de interagir com a família, que estava ciente da recente traição, o comportamento consistente de Adrienne, a sua atenção inabalável ao conforto e estado emocional dela, e o seu remorso genuíno começaram a dissolver a desconfiança remanescente. Foi nesses momentos, pequenos e aparentemente comuns, que a verdadeira transformação ocorreu. Uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Adrienne pegou a mão de Natalie. Sei que o caminho à frente não é fácil, disse ele suavemente, mas prometo que o percorrerei contigo. Cada passo, cada tropeço, cada triunfo, estarei ao teu lado. Natalie olhou nos seus olhos, procurando a honestidade de que precisava desesperadamente. Lentamente, um sorriso frágil apareceu. Acredito em ti, sussurrou ela. Não sei se algum dia esquecerei tudo, mas acredito que estás a tentar, e isso é tudo o que posso pedir neste momento. Adrienne inclinou-se, cuidadoso e respeitoso, e beijou a testa dela, um gesto de proteção, devoção e compromisso. Natalie fechou os olhos brevemente, permitindo-se sentir a sinceridade do momento. Não era uma resolução, ainda não, mas era um profundo reconhecimento de que a cura era possível, que a confiança podia ser reconstruída e que o amor podia resistir até as feridas mais profundas.
As noites continuaram a ser uma mistura de reflexão, conversa e pequenos gestos de carinho. Adrienne permaneceu firme, nunca pressionando demasiado, nunca presumindo o perdão e sempre priorizando a segurança emocional de Natalie. Gradualmente, a distância que antes as separava física, emocional e espiritualmente começou a diminuir. Momentos de risos, memórias partilhadas e companhia silenciosa substituíram a tensão, a suspeita e o medo. Quando o primeiro mês desde o incidente no hospital passou, uma transformação sutil ocorreu. O otimismo cauteloso de Natalie ficou mais forte e a dedicação consistente de Adrienne solidificou a confiança frágil que estavam reconstruindo. O confronto no jardim, as cartas sinceras, as sessões de terapia, tudo contribuiu para uma compreensão crescente de que o seu vínculo, embora testado, poderia sobreviver. A jornada tinha sido dolorosa, os erros inegáveis, mas o compromisso com a mudança, a presença e o amor genuíno tinham forjado um caminho a seguir. Os dias que se seguiram ao confronto no jardim tornaram-se um ritmo de cura lenta, determinação tranquila e esperança cautelosa. Adrienne permaneceu vigilante, consciente de que qualquer passo em falso poderia desfazer a frágil confiança que ele havia começado a reconstruir com Natalie. Todas as manhãs, ele se certificava de que ela acordasse com um sorriso, não por obrigação, mas por cuidado, preparando o pequeno almoço dela, garantindo o seu conforto e, o mais importante, ouvindo-a. Cada palavra que ela dizia, cada emoção que revelava, tornava-se uma peça do quebra-cabeça que ele estava empenhado em resolver, restaurando a relação deles para algo mais forte do que nunca. Natalie, por sua vez, estava a aprender a lidar com os seus próprios sentimentos. O medo, a mágoa e a traição ainda estavam presentes, mas já não dominavam todos os seus pensamentos. A presença constante de Adrienne, combinada com as suas ações tangíveis de remorso e devoção, permitiu-lhe começar a libertar-se de parte da raiva que a consumia. Ela começou a ver o homem que ela amara um dia, não aquele que a abandonara naqueles momentos críticos, mas aquele que agora estava determinado a se redimir. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos na varanda com vista para a cidade, Adrienne falou suavemente, sua mão roçando a dela. Eu sei que nunca poderei apagar o passado, disse ele, sua voz carregando tristeza e determinação. Mas quero ser alguém em quem você possa confiar completamente. Quero ser o homem que nunca a deixará duvidar do seu valor, que nunca a fará sentir-se sozinha novamente. As suas palavras eram deliberadas, carregando o peso de cada arrependimento, cada lágrima e cada noite sem dormir, refletindo sobre os seus erros. Natalie olhou para as luzes da cidade, sua mente traçando o caminho dos meses que haviam passado. As noites de ansiedade, os dias de silêncio doloroso e agora este momento tranquilo de paz frágil. Adrian, vai levar tempo, ela admitiu suavemente, sua voz quase se perdendo na brisa da noite. Quero acreditar em ti. Eu realmente quero. Mas a dor não é algo que eu possa simplesmente esquecer. A confiança não é algo que se reconstrói da noite para o dia. Eu sei, Adrienne respondeu gentilmente apertando sua mão. E não espero que seja fácil ou imediato. Só peço a oportunidade de te mostrar, através das minhas ações, da minha atenção e do meu compromisso, que sou totalmente teu e que nunca mais te farei questionar isso. O seu olhar era firme, inabalável, cheio de uma sinceridade profunda que nenhuma palavra poderia captar totalmente. Nas semanas seguintes, Adrienne continuou a sua dedicação incansável. Ele envolveu-se totalmente nas sessões de terapia com Natalie, explorando não apenas as suas falhas, mas também a dinâmica subjacente do relacionamento deles, que permitiu que a negligência e a distância crescessem. Ele aprendeu a reconhecer os sinais sutis do sofrimento dela, respondendo com empatia e cuidado, e oferecendo segurança sem ultrapassar os limites. Natalie, por sua vez, gradualmente começou a se abrir, expressando emoções que há muito reprimia, compartilhando medos e vulnerabilidades que antes pareciam perigosos demais para serem expressos. Pequenos gestos tornaram-se marcos monumentais na recuperação deles. Adrienne deixava pequenos bilhetes para Natalie encontrar, lembranças do seu amor e compromisso. Cada um deles era uma promessa silenciosa de consistência. Ele organizava momentos de intimidade e conexão.
Não eram grandiosos ou ostentosos, mas significativos. Um passeio noturno, uma refeição partilhada, ou simplesmente sentar-se juntos em silêncio, deixando que o conforto da presença falasse mais alto do que as palavras. Cada ação, cada esforço consciente fortalecia a ponte que lentamente se reconstruía entre eles. Uma noite, Natalie iniciou uma conversa que estava na sua mente há algum tempo. Adrian, tenho pensado sobre nós, sobre tudo o que aconteceu, disse ela hesitante, os dedos traçando padrões na grade da varanda. Quero tentar acreditar em nós novamente. Não porque a dor tenha passado, mas porque vejo o esforço e sinto a mudança em ti. A sua voz trazia uma mistura de vulnerabilidade e esperança cautelosa, sinalizando um ponto de viragem na sua jornada. Os olhos de Adrienne suavizaram-se, uma mistura de alívio e gratidão avassaladora invadiu. Natalie, isso é tudo o que eu poderia desejar, respondeu ele, com a voz embargada pela emoção. Ter a chance de reconstruir passo a passo contigo. Nunca vou dar essa oportunidade como garantida. Ele puxou-a para perto e, pela primeira vez em meses, o abraço deles não foi marcado pelo medo ou pela hesitação, mas sim por uma segurança provisória e pela centelha de uma conexão renovada. Nas semanas seguintes, continuaram a navegar pelas complexidades da reconciliação e surgiram desafios. Momentos de dúvida, lampejos de raiva antiga, mas cada um foi enfrentado com comunicação deliberada, respeito mútuo e um compromisso comum com o progresso. Adrienne assumiu a responsabilidade por todos os fracassos do passado, nunca desviando a culpa e priorizando consistentemente o bem-estar emocional de Natalie acima de tudo. Natalie, por sua vez, permitiu-se sentir o amor e o carinho que há muito lhe eram negados. Aprendeu a confiar não apenas nas suas palavras, mas na consistência das suas ações. O teste final veio numa noite quando Natalie recebeu uma chamada de uma amiga a alertá-la sobre possíveis boatos sobre a infidelidade passada de Adrienne. Em vez de entrar em espiral de medo ou dúvida, ela voltou-se para ele abertamente. Adrian, ouvi algo hoje. Não sei se é verdade, e parte de mim quer duvidar de ti novamente, admitiu ela. Adrienne ouviu calmamente, respondendo com transparência e paciência. Natalie, eu entendo por que te sentes assim. Deixa-me mostrar-te que nada do passado vai se interpor entre nós novamente. Estou aqui totalmente e escolhi-te todos os dias. A sua segurança constante, apoiada por meses de comportamento consistente, permitiu que Natalie enfrentasse os seus medos sem sucumbir a eles. O culminar do seu processo de cura foi íntimo e profundo. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, Adrienne e Natalie sentaram-se juntas na sala de estar, com um conforto tranquilo entre elas. Adrienne pegou as mãos dela nas suas, olhando nos seus olhos com sinceridade inabalável. Natalie, não posso prometer que o passado não aconteceu, mas posso prometer que o nosso futuro será diferente. Que passarei todos os dias provando o meu amor, lealdade e devoção por ti. Os lábios de Natalie curvaram-se num sorriso hesitante, o primeiro sorriso completo em semanas que transmitia calor genuíno. Adrienne, acredito em ti, sussurrou ela, com palavras frágeis, mas poderosas. Estou disposta a tentar, a confiar, a amar novamente juntos. O abraço deles continha o peso da dor partilhada, a sua jornada através da traição e do medo, e o compromisso com um amor forjado mais forte através das provações. Enquanto se sentavam em silêncio, com as luzes da cidade a brilhar através das janelas, uma sensação de calma e esperança tomou conta delas. A quase tragédia, a traição e o desgosto não tinham sido apagados, mas tinham se transformado em lições, lembranças e uma base para a renovação. A dedicação incansável de Adrienne e a coragem de Natalie para confiar novamente criaram um espaço onde o amor não só poderia sobreviver, mas também prosperar. Nos momentos finais da noite, enquanto o brilho suave das lâmpadas banhava a sala com uma luz quente, Adrienne sussurrou: Natalie, obrigado por me deixar ficar, por me deixar provar o meu valor, por nos dar uma oportunidade. Natalie descansou a cabeça no ombro dele, respirando o conforto e a segurança que há muito ansiava. Adrian, obrigada por nunca desistir, respondeu ela suavemente. Obrigada por me mostrares o que o amor pode realmente ser. A jornada tinha sido longa, dolorosa e incerta,
Mas naquele momento tranquilo e pacífico, ambos compreenderam a profundidade da sua resiliência. O seu amor tinha sido testado, quase quebrado. No entanto, através da paciência, da responsabilidade e da dedicação inabalável, ele resistiu. O futuro continuava a ser deles para moldar, juntamente com as lições do passado a guiar cada passo em frente, e a esperança de um amor renascido a iluminar o caminho à frente.